Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Jackson Ferreira da página Psicologia e Desenvolvimento. Bom, e hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês para desmistificar algumas afirmações sobre a questão da depressão. O que acontece é que em vários lugares onde eu vou, principalmente aqui na Zona Leste de São Paulo, as pessoas me perguntam ou até fazem afirmações um tanto quanto estranhas e equivocadas sobre a questão da depressão, né? Bom, antes de falar desses 6 mitos sobre a depressão, é interessante contextualizar aqui o que é essa doença, tá? E sim, a depressão é uma doença. Bom, a depressão é comprovado já que ela acontece devido a uma série de fatores genéticos, biológicos, sociais e até culturais, tá? Existe aí, na verdade, uma série de fatores relacionados às questões que eu acabei de falar que influenciam na questão da depressão e que causam a depressão. Não existe uma causa única e específica para falar, é isso, e sim um conjunto de fatores, tá? Bom, dito isso, avançando um pouco aqui, a gente vai perceber que nas pesquisas dentro de neuropsicologia e neurologia foi notado que existem interferências importantes em relação ao córtex pré-frontal, onde justamente é a área do cérebro ligada à sua personalidade, comportamento e tomada de decisões. Onde ali você tem alterações importantes, inclusive até na questão da memória, a memória. E olha só, as alterações da memória estão ligadas principalmente à memória de curto prazo, onde a pessoa tem dificuldades muito sérias em reter informações e se concentrar, manter a atenção, isso prejudica também a memória a longo prazo, onde ela tem dificuldade de evocar materiais de memória, tanto de questões ligadas à fala, como lembrar de uma palavra, um termo específico, ou lembrar de um discurso, de alguma coisa que até ela tem estudado, né, em relação aí à fala e em relação às coisas práticas do dia a dia também, conhecimento material, né? Bom, vou citar um exemplo. Quando a pessoa ela é uma manobrista, por exemplo, trabalha manobrando carros, ela precisa lembrar de como se faz uma baliza, que é algo que ela vai utilizar constantemente no seu trabalho. Ela precisa se lembrar de como engatar uma marcha, de como virar o volante, em que momento virar o volante. Quando a pessoa ela tem uma dificuldade de evocação dessas memórias, ela vai ficar perdida naquele momento ali. Normalmente vai gerar um sentimento de angústia, a pessoa vai transpirar, ela vai de repente gerar pensamentos automáticos como se sentir incompetente para o trabalho, se sentir burro por não conseguir lembrar uma coisa tão básica para o trabalho dela, né? E o que também faz com que a dificuldade de evocação vá mais além. Normalmente a pessoa deprimida, ela consegue lembrar muito mais facilmente de situações angustiantes, situações tristes, do que aquelas situações alegres. Ela até consegue lembrar dessas situações alegres, situações com os amigos, situações prazerosas, mas as situações tristes e angustiantes têm um maior peso e ela não tem um controle sobre isso. A pessoa deprimida ela tem uma dificuldade na questão da velocidade de processamento. É uma pessoa que ela vai, né, normalmente raciocinar sobre questões numa velocidade muito inferior ao que ela costumava fazer antes, quando estava bem, né? E também tem uma dificuldade muito grande em relação à flexibilização mental, onde normalmente a pessoa deprimida ela começa a ficar remoendo situações difíceis, situações angustiantes, e acaba virando um ciclo vicioso e ela não consegue sair. É outra situação que ela não tem controle. Para vocês terem uma noção da seriedade do que eu estou falando aqui, eu vou mostrar agora a imagem de onde a gente compara as atividades cerebrais de uma pessoa com depressão e de uma pessoa normal. Você tem muitas mais ligações sinápticas, atividade cerebral, que são esses tons aí mais amarelos e vermelhos, onde na pessoa com depressão essa atividade ela é muito reduzida, que é do outro lado aí onde você vê tons mais azul e tons mais escuros. Tá? Então você tem aí várias áreas de estudo, psicologia, psiquiatria, neurologia, neuropsiquiatria, que comprovam que a depressão é uma doença e não esses comportamentos da pessoa depressiva, ela não necessariamente tem um controle sobre tudo, na verdade ela tem muito pouco controle sobre si mesma, por isso que é importante muito o apoio da família também e dos entes queridos aí para procurar um tratamento, procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, e conseguir sair dessa condição, dessa situação.
Bom, falando aí da questão dos mitos, né? Primeiro mito que a gente precisa aqui desmistificar é, assim, uma coisa muito complicada que eu ouço de vez em quando. Ah, mas depressão não é frescura, não é preguiça. Não, gente, depressão é uma doença, tá? Infelizmente as pessoas repetem esse tipo de discurso por uma falta de conhecimento, muitas vezes, ou por ignorância mesmo, nos dois sentidos da palavra, tá? Bom, vocês me entenderam, mas esse tipo de afirmação é Freud. Bom, não é frescura, não é preguiça, é uma doença, a pessoa não tem, repito, controle de muitos comportamentos, questões de memória são complicadas, são prejudicadas nessa doença, tá? Um outro mito que eu ouço muito, assim, principalmente de pessoas mais ligadas à religião aí, ah, mas depressão é falta de Deus. Bom, acredito que a pessoa faça esse tipo de afirmação por um desconhecimento justamente dos mecanismos que eu coloquei aqui. É importante a pessoa ter sua religião, ter sua fé. Inclusive no tratamento da depressão, a pessoa já é comprovado que a pessoa ter algum tipo de fé até auxilia nessas questões, alguns comportamentos. Assim como na questão do terceiro mito, que a gente vai falar agora, que é vá fazer algum esporte. Tá? O esporte em si ele não cura a depressão, que é uma doença, que existe sim fatores fisiológicos da prática de esporte que interfere no bem-estar da pessoa, sim, já é comprovado que a pessoa praticar esportes, ela vai ter ali maior liberação de serotonina e de hormônios ligados aí, e neurotransmissores ligados ao bem-estar. Porém, a pessoa deprimida, ela tem uma impossibilidade, até física, de ter alguns tipos de comportamento. Então é por isso que é necessário um trabalho em conjunto. Tá? Você indicar um esporte é interessante? É, até interessante, mas desde que seja acompanhado de um tratamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, tá? Então, a questão de se fazer um esporte pode ser utilizado como prevenção junto com outros hábitos saudáveis, tá? Mas nem isso garante 100% que você não vai desenvolver uma depressão. Um outro mito, o quarto mito, é a questão do luto. Porque muita gente fala que quando se perde um ente querido, a pessoa fica com depressão. E para não se deprimir, não, preciso ficar firme, não posso chorar, não posso sentir as coisas, senão vai dar uma depressão. Na verdade, existe um período que é chamado luto, e é normal a pessoa ficar triste, até é interessante que ela entre em contato com essa tristeza, porque isso vai fazer com que ela tenha ferramentas para superar essa situação difícil. Diferente da pessoa que ela nega essa tristeza para si mesmo, né? Que vai depois daí na frente ter consequências prejudiciais, falando em questões psicológicas, tá? Bom, o luto, ele tem um período aí, de acordo com a literatura, um período ali que fica entre 3 e 5 meses e aos poucos, gradualmente, a pessoa ir se libertando aí, melhorando dessa situação de tristeza profunda, falta de ânimo e todos os demais sintomas que lembram muito a depressão. Mas uma outra questão, tristeza não é depressão. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quem pode fazer um diagnóstico correto? Um psiquiatra, um psicólogo com preparo, tá? Bom, entrando num outro mito, que é o quinto, pensamento positivo. Ah, tá deprimido porque pensa negativo demais, tem que pensar positivo. Gente, não se combate crenças desadaptativas, uma doença com múltiplos fatores como a depressão, simplesmente pensando positivo. Não se combate crenças desadaptativas, crenças limitantes com crenças positivas. Isso é incompatível, pela própria estrutura e mecanismos da psique. Então é impossível, tá? E isso entra também no sexto mito, que são os livros de autoajuda. Que a maioria dos livros de autoajuda que eu ouço falar, eu pego para ler, as pessoas me indicam, vem sempre com aquela mesma questão. Apresentar formas, estruturas de pensamento positivo, estruturas de pensamento diferenciado, mas que por si só, ler não faz com que a pessoa absorva aqueles conceitos, por mais que eles sejam corretos ou construtivos, né? Então, só quem vai conseguir isso é uma pessoa que consiga fazer
um diagnóstico da depressão que se relaciona com a história de vida do indivíduo deprimido e todos os fatores que influenciaram para ele entrar nesse estado de depressão e conseguir intervir nesses pontos específicos, inclusive até com a ajuda, como eu falei, de um bom psiquiatra, que vai indicar muitas vezes medicamentos para que a pessoa consiga recuperar as suas funções, inclusive neuroquímicas, para que o psicólogo depois em sessão, dentro do consultório, consiga trabalhar questões cognitivas para que a pessoa venha se recuperar, se livrar desse círculo vicioso, da falta de flexibilização mental, né, melhorar a evocação, melhorar a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, além de tratar questões específicas que causaram, identificar e tratar as questões específicas que causaram a depressão em si, tá? Então, esses são 6 mitos que eu trouxe para vocês, para desmistificar um pouco, falar um pouco sobre eles, porque eles são muito recorrentes, principalmente aqui na região onde eu moro, nas pessoas com quem eu converso, nos lugares que eu vou dar palestra. Não sei aí de vocês podem comentar aqui, colocar aqui nos comentários. E se gostaram do conteúdo desse vídeo, indiquem para os seus amigos, deixe o seu joinha, o seu gostei aqui no vídeo, né? Não esqueça de curtir a página também, que eu vou trazer outros conteúdos relacionados à psicologia, relacionados a desenvolvimento pessoal, dentro de um olhar mais psicológico. Agradeço a atenção de vocês até aqui e tchau, até o próximo vídeo.